todos. Nós vamos ler juntos o livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, onde se encontra o tema escolhido para esta festividade. Capítulo 38 do livro do profeta Isaías. Vamos ler juntos a partir do versículo de número 9. Do versículo 9 ao versículo de número 20, nós temos o que é intitulado em nossas Bíblias como o Cântico de Ezequias. Diz assim a palavra de Deus: Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite dará cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chiureava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, demais pessoas que nos visitam nessa noite, nós estaremos, como lemos nessa noite, no capítulo de número 38 do livro do profeta Isaías, comunicando aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. Quero antes também parabenizar a todos os componentes do órgão aniversariante e desejar que durante todo o tempo de vossa existência o Senhor possa, em vossos lábios, em vossas habilidades e em vossa vida, ser louvado, ser glorificado, ser exaltado. Ao chegar aqui e tomar conhecimento do texto que os irmãos escolheram, no livro do profeta Isaías, capítulo 38, verso 19, parte A, ao me debruçar sobre a Bíblia Sagrada, eu me maravilhei com tantas coisas grandiosas
e belas que esse texto, que essa narrativa bíblica, ela nos traz. O versículo 19, ele está dentro daquilo que já lemos nesta noite, e conforme também falamos, dentro do que se designa, do que se intitula o Cântico de Ezequias. Ezequias foi um dos reis de Judá, e ele nasceu e viveu numa época e num período muito conturbado na história da nação. Os livros de 2 Reis e 2 Crônicas nos informam das circunstâncias históricas concretas na qual viveu Ezequias. Ezequias, conforme 2 Crônicas, por exemplo, o capítulo de número 28, Ezequias foi filho de Acais. Acais foi um rei que, segundo a Bíblia Sagrada, não fez o que era bom diante de Deus. O rei Acais, pai de Ezequias, promoveu na nação a idolatria, construindo ele mesmo imagens de ídolos das nações vizinhas. Diz ainda a narrativa bíblica que, além de produzir e de apoiar a produção dessas imagens, o rei Acais também queimou incenso como um ato de adoração aos ídolos e aos falsos deuses das nações vizinhas. E ele foi mais além, naquela que talvez fosse uma das práticas mais abomináveis diante de Deus no contexto da idolatria. A Bíblia ainda nos fala em 2 Crônicas, capítulo 28, no versículo 3, que também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Sim, Acais queimou, ofereceu seus filhos em sacrifício aos falsos deuses, o entregando à morte. Mas como Deus é soberano, entre os filhos de Acais, na vida de um deles havia um plano maravilhoso. E por razões das quais nós não sabemos e a Bíblia não nos traz detalhes, entre esses filhos que foram mortos e queimados em adoração a outros deuses, escapou Ezequias. E quando tinha 25 anos de idade, com a morte de Acais, Ezequias começou a reinar em Judá, e reinou por 29 anos. E diz a Bíblia Sagrada que, diferente do seu pai Acais, Ezequias fez o que era bom diante do Senhor. Ezequias nos ensina que não há a mínima possibilidade de compreendermos a fatalidade de termos que imitar os erros dos nossos pais. Não. Se na nossa história e trajetória de vida, alguém que nos antecedeu como pai, como mentor, errou, isso não significa dizer que nós teremos que imitar os mesmos erros, que incorrermos nas mesmas falhas. Nós somos pessoas livres, e livres para tomar a decisão na nossa vida de não desagradar a Deus. Nós somos livres para decidir fazer a vontade de Deus. Foi assim que Ezequias fez. Ezequias decidiu que não repetiria os erros do seu pai Acais. E ao assumir a liderança do governo de Judá, ele tratou logo de promover uma grande reforma na sua religiosidade nacional. O templo que estava fechado, ele abriu as portas. E não apenas mandou abrir as portas do templo, ele restaurou essas portas. Ele reativou o ministério dos sacerdotes e dos levitas. Ele promoveu a celebração da Páscoa. E daí para frente, ele foi o mentor e um rei que foi exemplar para a sua nação, como um adorador a Deus, como alguém que temia e que buscava obedecer os mandamentos
os estatutos e a lei do Senhor. Acontece que a Bíblia também nos informa que Ezequias, durante a sua trajetória como rei, como os demais reis de Israel, teve que enfrentar e que guerrear algumas grandes guerras, teve que combater algumas grandes batalhas. Por exemplo, nos dias de Ezequias, que se levanta o temível rei da Assíria, Senaqueribe, conquistando várias cidades de Judá e ameaçando conquistar Jerusalém, inclusive, não apenas ameaçando conquistar Jerusalém, mas fazendo uma ameaça em tom de descaso em relação ao Deus de Ezequias, ao Deus de Jerusalém, ao Deus de Israel. Foi um momento de muita angústia para Ezequias, que, pela bondade e graça de Deus, foi também superado, quando o Senhor deu vitória a Ezequias sobre Senaqueribe, de forma sobrenatural. Porém, quando nós nos debruçamos sobre o capítulo 38 do livro do profeta Isaías, nós encontramos a narrativa bíblica trazendo aquela que eu posso, ou que eu compreendo nessa noite como, se não a maior, uma das maiores batalhas travadas por Ezequias, a batalha contra uma enfermidade, a batalha contra uma doença. O capítulo 38 de Isaías, verso 1, se inicia nos informando que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E em meio à sua enfermidade, ele recebe a visita do profeta Isaías com uma palavra da parte do Senhor. E a palavra era que Ezequias iria morrer. Ele precisaria colocar urgentemente em ordem, ordenar e organizar as coisas em sua casa e família e se preparar, porque seus dias tinham se encerrado ou se encerrariam aqui na terra. É nesse momento que o versículo 2 e 3 do livro do profeta Isaías nos informa que, diante do conhecimento da brevidade dos seus dias, Ezequias não aceita, não se acomoda ao aviso, à informação do profeta. Volta o rosto para a parede, se humilha e ora a Deus. E nos diz o verso 3, pelo menos se não foi toda a oração descrita aqui na Bíblia, é parte dela, mas que nos toca também a alma e o coração. O versículo 3, que em sua oração Ezequias diz ao Senhor: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E diz a Bíblia que, no final do versículo, e chorou muitíssimo. Ezequias, em oração, na sua humanidade, quis trazer a Deus a lembrança, a memória dos seus feitos, de como andou em sinceridade diante de Deus, das coisas boas que fez para o seu povo, para a sua nação. A oração e as lágrimas de Ezequias não foram em vão, porque nos diz também o versículo 5, que Deus ordena o seu profeta Isaías que voltasse ao encontro de Ezequias para dizer, no versículo 5, que tinha ouvido a sua oração. No versículo 5, a Bíblia nos diz que Deus, através da sua mensagem pelo profeta Isaías a Ezequias, em primeiro lugar, diz: ouvi a tua oração. Esse versículo 5 nos diz que Deus ouve as nossas orações. Segunda coisa que o versículo 5 nos diz, através da mensagem de Isaías a Ezequias: vi as tuas lágrimas. O texto também nos diz que Deus vê as nossas lágrimas, que são manifestações dos nossos dramas existenciais, das nossas dores, do nosso sofrimento, das nossas angústias. Deus diz: ouvi a tua oração. Deus disse: vi as tuas lágrimas. E Deus disse que faria algumas coisas. Deus disse: acrescentarei, pois, anos aos teus dias. 15 anos. Deus disse que faria ainda outras coisas. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade,
e defenderei esta cidade. Eu estava lendo aqui até esse trecho e me perguntei, e nunca tinha me perguntado a razão de Ezequias ter colocado diante de Deus os seus feitos e desejado ter vivido mais, viver mais. Eu fiquei me perguntando, eu nunca passei por uma experiência de enfermidade que sinalizasse que estaria próximo de morrer. E eu fiquei pensando ali comigo, quando nós estamos num leito e estamos à beira da morte, e a morte é algo muito iminente, e desejamos viver mais, quais seriam as razões, quais seriam os desejos de elevar a nossa voz de oração a Deus, pedindo para não morrer, pedindo para viver? É provável que algumas pessoas aqui nessa noite já tenham vivido essa experiência. Chegaram à beira da morte e disseram: Deus, não me permita partir agora. Não sei qual foi a sua motivação. Talvez foi o desejo de ainda gozar um pouco de dias com a família, de ver os filhos crescerem, se tornarem adultos, casarem, ver os netos. Na realidade, o ser humano não foi criado para morrer. Por isso essa nossa antipatia pela morte, esse nosso desejo de não morrer, apesar da certeza e da convicção que temos que com a morte estaremos com o Senhor. Isso nos conforta e nos anima em relação à vida após morte, mas ainda não nos conforma em relação à morte. Mas eu estava examinando aqui, quando o Espírito de Deus me lança luz sobre o texto, luz que nos faz compreender um pouco da razão, do motivo e do desejo de Ezequias permanecer vivo. Nós precisamos entender uma realidade vivenciada por Ezequias muito diferente da nossa. Nos dias de Ezequias, nesses dias onde acontecem todas essas questões, nós precisamos saber que havia ainda algumas questões relacionadas à vida pós-morte, à eternidade. Havia ainda muita coisa obscura. O judeu dos dias de Ezequias não tinha ainda muita convicção e certeza das coisas como são na eternidade. Daí, na concepção de muitos, as oportunidades que se tinha para adorar a Deus, para o glorificar, para o contemplar, era aqui nessa existência. É por isso que no versículo de número 19, escolhido para o tema, ele vai declarar: os vivos, somente os vivos esses te louvam. Porque na concepção hebraica ou judaica da época, indo para o túmulo cessava-se toda a oportunidade de adorar e louvar a Deus. Até a própria doutrina da ressurreição dos corpos ainda não estava elaborada na época. Há lampejos dela, por exemplo, no livro de Jó, mas não há uma elaboração como no Novo Testamento. Então, para muitos dos judeus, o fim da existência terrena era o fim da existência. Daí, o desejo de viver mais, mas no caso de Ezequias, não simplesmente pelo desejo de viver mais e aproveitar a vida. E isso alegrou a minha alma e meu coração, porque no cântico de Ezequias, ele nos revela o motivo e a causa principal de desejar continuar vivendo. Ele diz no verso 18: a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Senhor, eu quero alguns dias mais de vida, mas eu quero alguns dias mais de vida para poder continuar te louvando aqui nessa vida. Se eu morrer agora, como eu fico? Eu não terei mais a oportunidade de com os meus lábios te exaltar. Me dá dias de vida para poder te louvar mais nesses dias de vida. E ele reforça com o texto que vocês escolheram: os vivos, somente os vivos esses te louvam, como hoje eu faço.
Daí, queridos, a grande motivação, o grande desejo de Ezequias de permanecer vivo, era permanecer vivo para continuar louvando a Deus, porque ele não tinha perspectiva de eternidade que eu e que você tem. Mas sabe o que acontece? Lendo o cântico de Ezequias, esse cântico não é apenas uma revelação dos desejos, da verdadeira motivação de Ezequias em continuar vivendo, que aliás traz uma grande lição para a vida da gente. É lícito desejarmos viver mais. Um dia desse eu estava ensinando, eu não sei se o Paulo Germano está aqui com a Beta ali na galeria, disse que ia assistir a apresentação lá de cima do auditório, para não perder nada, mas não sei se o Paulo Germano estava no carro, mas o Álvaro eu sei que estava, que está em São Paulo. E eu disse: filho, quando você orar a Deus, você diz assim: Senhor, me dá saúde e vida, saúde, muitos dias de vida, para poder te servir mais e te servir melhor. Pede vida a Deus, pede longevidade a Deus, mas pede, acima de tudo, com o propósito de servi-lo mais e servi-lo melhor. E ele diz que tem colocado essa oração em prática. Não é errado nós pedirmos vida a Deus, longevidade de vidas, para ver os filhos crescerem, para ver os filhos casarem-se, para vermos os netos, os bisnetos. Não é errado. Mas precisamos entender que a grande e a principal e a maior motivação de desejarmos continuar vivos, aprendamos com Ezequias nessa noite, é a oportunidade de, em vida, continuar adorando e louvando aquele que é o único de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa exaltação. A partir de hoje, todas as vezes que você, em problemas de enfermidade ou no perigo iminente da morte, perceber que vai chegar o tempo da sua partida e você desejar viver, pede vida para adorar a Ele, pede vida para louvar a Ele, pede vida para honrar a Ele, pede vida para servir a Ele, porque enquanto você adora a Ele, enquanto você louva a Ele, enquanto você exalta a Ele, enquanto você serve a Ele, você vai vendo os filhos crescerem, casando, dando filhos, netos, bisnetos, mas não perde o foco de que a principal razão para viver é viver para a glória e para o louvor dEle. Ezequias nos ensina isso. Mas o cântico de Ezequias não traz apenas o conhecimento e a revelação da grande motivação do seu desejo de continuar vivendo. O cântico de Ezequias também é para nós um convite. Sim, nós encontramos no cântico de Ezequias aqui grandes convites. Convites que o Espírito de Deus, através da palavra de Deus inspirada, através deste cântico que não é apenas uma composição humana, racional e natural, mas um cântico movido pelo Espírito Santo, que pelo mesmo Espírito tratou de deixar registrado, impresso nas páginas da Bíblia Sagrada. O cântico de Ezequias, ou no cântico de Ezequias, o Espírito Santo nos convida nessa noite a algumas ações, a algumas posturas. Em primeiro lugar, Ezequias, através do seu cântico, e o Espírito de Deus, através do cântico de Ezequias, nos convida a exaltar a soberania de Deus. Olha que coisa tremenda, do verso 9 ao verso 14 do cântico de Ezequias, várias vezes Ezequias destaca a soberania de Deus como Senhor da vida e da morte. Ele diz, por exemplo, no versículo 12, no final: Tu como tecelão me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. No versículo 13, no final também ele diz: Mas ele como leão me quebrou todos os ossos, do dia para a noite também dará cabo de mim. Ezequias tinha plena consciência de que quando Deus decide levar alguém, ou permite que a doença leve, não tem jeito ou pessoa que dê jeito. Ele é soberano sobre a vida, Ele dá quando quer, e Ele é soberano sobre a morte, tira também quando quer. Quando Deus quer dar vida, Ele dá e pronto. Quando Deus quer tirar ou ceifar vidas dessa existência para outra, Ele tira e não pede nem a opinião de ninguém. Mas há uma terceira coisa na soberania de Deus sobre a vida e sobre a existência humana. Ele dá a vida quando quer e a quem quer,
Ele tira de quem quer também quando quer, e ele prolonga também quando quer. Para Ezequias, ele quis prolongar, porque o pedido de Ezequias era motivado por aquilo que agrada a Deus, a adoração a Ele. Ezequias nos convida com seu cântico a exaltar a soberania de Deus sobre a vida e sobre a nossa existência. Em segundo lugar, Ezequias, através do seu cântico, nos convida a exaltar a fidelidade de Deus. No versículo 15, esse cântico que foi composto já depois de ser restabelecido, ele diz: que direi? E responde retoricamente. Ele pergunta retoricamente: que direi? E responde: como prometeu, assim me fez. Um convite para adorarmos e exaltarmos nessa noite Deus por sua fidelidade. E com base nesta palavra de Ezequias, eu quero, pelo Espírito Santo, falar ao teu coração nessa noite e dizer algo que você já sabe, mas talvez você precise lembrar nessa noite. Como o Senhor disse que faria, assim Ele fará na sua e na minha vida. Nós também, como Ezequias, iremos em breve dizer: como Ele me prometeu, Ele me fez, porque Deus é fiel para com a sua palavra. Como Ele te prometeu, Ele te fará. Como Ele tem te prometido, Ele fará. Cantaremos em breve como Ezequias, celebrando a fidelidade de Deus na execução e concretização plena dos seus planos em nossas vidas. Somos convidados a exaltá-lo por sua fidelidade. Mas nós aprendemos ainda com o cântico de Ezequias, e somos convidados com o cântico de Ezequias a exaltar Deus pela sua maneira única de trabalhar, de agir. Incompreensível. Muito mais elevada e mais alta do que a forma de entendermos e compreendermos as coisas. Que coisa tremenda ele diz no verso 17, que nos convida a exaltar o trabalhar de Deus. O que é que o texto diz? O que é que Ezequias diz em seu cântico, em sua composição? Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Dá para entender isso? Eu passei pela amargura, que passei pelo drama, porque desse drama, era por esse drama, por essa amargura, por essa dor, por esse sofrimento que viria uma paz que eu experimentaria como nunca antes. Ezequias nos ensina que por vezes a grande amargura na nossa alma, e tem umas amarguras na alma que reverbera na boca e no paladar. Quando a amargura é grande, até o paladar fica amargo, o alimento fica amargo, a vida fica amarga. A amargura da alma contamina não apenas o nosso homem interior, o nosso desejo de viver, mas até o corpo sofre com a amargura da alma, até a boca fica amarga. Mas ele disse: a grande amargura que eu tive veio com um propósito que a princípio eu não compreendia. Primeiro veio a amargura, para depois vir paz. Ezequias nos convida a exaltar a Deus, crendo que momentos de grande amargura na vida podem pronunciar tempos de abundante paz. E eu recebo nessa noite liberdade e autoridade do Espírito Santo para falar para pessoas que passaram ou estão passando por momentos de grande amargura em qualquer área da sua vida. Essa amargura que você está passando é prenúncio de que um bom e longo tempo de paz vem por aí, para você também, como na amargura, na paz, celebrar e adorar o Deus que é Senhor sobre o tempo e sobre as estações. Ele permite que a amargura venha, mas o Deus que permite que a amargura venha é o Deus que traz paz para o nosso espírito, para a nossa alma e para a nossa existência. Há um novo tempo de abundância e de paz vindo aí sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre o teu realizar, sobre a tua família, sobre a tua casa e sobre o teu casamento. Apenas crê e confia e se renda ao convite de Ezequias nessa noite
que pela sua composição e pelo Espírito Santo nos convida a exaltar o trabalhar de Deus. Ezequias também nos convida nessa noite a exaltar o amor de Deus. A segunda parte, a parte B do versículo 17 nos diz: tu, porém, amaste a minha alma. Uma das maiores experiências que o ser humano pode sentir, dificílimo de se expressar, é se sentir amado por Deus. Sentir o amor de Deus é algo difícil de ser verbalizado, de ser manifesto, mas é muito bom de ser sentido e possível de ser sentido. Ezequias disse e afirmou: tu, porém, amaste a minha alma. E o amor de Deus não é um amor apenas que transmite sentimento, é um amor que, como o amor bíblico, promove ações. O amor de Deus, diz Ezequias, fez com que ele experienciasse livramento da cova da corrupção. Me livraste da cova da corrupção, porque lançaste para ti todos os meus pecados. O amor de Deus, que ele comunica para o nosso espírito e alma, é um amor que faz com que ele atue em nosso favor, nos livrando, nos trazendo libertação, nos trazendo perdão, nos trazendo salvação. E por isso no versículo 20, já fechando o seu cântico, Ezequias diz: o Senhor veio salvar-me. A salvação de Ezequias aqui, voltemos a não perder o foco, diz respeito à salvação da doença. É a intervenção de Deus no curso da sua trajetória de vida, que já está próximo de ser extinta, mas que é prolongada. O Senhor veio salvar-me da morte decorrente, que viria em decorrência da enfermidade. E aí ele termina dizendo: o Senhor veio salvar-me, pelo que, ou em decorrência disso, ou por causa disso, tangendo os instrumentos de corda. Aí ele agora não faz uma declaração pessoal, ele faz uma convocação, ele pluraliza o sentimento, o desejo e a ação dele. Pelo que, tangendo os instrumentos de corda, ele não diz eu o louvarei, ele agora diz nós o louvaremos todos os dias de nossa vida, na casa do Senhor. E aqui fecha-se o cântico de Ezequias. E quando o cântico de Ezequias se fecha, e se fechou, e eu terminei a leitura do cântico de Ezequias, eu fiquei a pensar: se Ezequias tinha razões de sobra para exaltar a Deus por sua soberania, por sua fidelidade, pela sua forma de trabalhar, pelo seu amor, pelo seu livramento, pelo seu perdão, pela sua salvação, se ele teve, nós temos mais ainda. Porque Deus mandou Isaías lá na casa de Ezequias para dizer que iria morrer, e depois para dizer que teria os seus dias prolongados. Ezequias disse: eu vou aproveitar, como eu vou aproveitar esses dias, vou passar todos esses dias louvando a Deus, o restante dos 15 anos que Deus me deu. Nós temos maiores e melhores razões para adorar e louvar a Deus, porque não foi um simples profeta que Deus enviou para nos abençoar. Deus enviou o seu próprio Filho, Deus enviou Jesus, não apenas para curar das nossas enfermidades. Deus enviou o seu Filho Jesus, nos dando a possibilidade, não apenas de vivermos muito aqui, mas da certeza, para trazer a certeza e a convicção de continuar vivendo na eternidade. Temos a convicção trazida, a certeza promovida por Jesus, que teremos não apenas a oportunidade de adorar a Deus aqui, mas o adoraremos para sempre. Não temos que celebrar somente mais 5, 10 ou 15 anos como Ezequias celebrou. Nós temos razões para celebrar mais que Ezequias, porque não são apenas alguns anos. Deus nos deu em Jesus a oportunidade de continuarmos para toda a nossa existência, para além do aqui e agora, adorando a Ele, celebrando a Ele, contemplando a sua face e declarando que Ele é fiel e que fará em nossa vida conforme tem prometido. Louvemos ao Senhor.